Você já percebeu como a fé é testada exatamente quando você mais precisa dela? É nesses momentos em que o chão parece desaparecer, quando o silêncio de Deus grita mais alto que o som do mundo, que o coração é colocado à prova. É ali, entre o medo e a esperança, que a verdadeira fé se revela. Não a fé de palavras, mas a fé que resiste quando nada mais faz sentido. Jesus falou sobre isso muitas vezes, não sobre uma fé que depende de resultados, mas sobre uma fé que permanece mesmo quando tudo parece perdido. Uma fé que enxerga o invisível, que crê antes de ver, que caminha mesmo quando os ventos sopram contra. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que Jesus disse sobre a fé inabalável, a força que transforma desespero em propósito, dor em maturidade e o impossível em realidade. Mas antes de continuar, quero te pedir algo simples. Fique comigo até o final dessa mensagem, porque no final nós vamos orar juntos. Não será uma oração qualquer, mas um momento de encontro entre você e Deus, entre sua fé cansada e a força que você precisa para continuar. Essa oração será como um divisor de águas para a sua caminhada, um ponto de recomeço, um respiro na alma. Então, não vá embora. Segura firme e fica até o final, porque talvez essa seja a resposta que o seu coração vem pedindo há muito tempo. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele nunca disse que o mar sempre estaria calmo, mas ele garantiu uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa frase carrega um poder que poucos compreendem. Jesus não estava dizendo que as dificuldades sumiriam. Ele estava dizendo que você pode enfrentá-las sem ser destruído por elas. Fé inabalável não é ausência de medo. É permanecer firme mesmo tremendo por dentro. É olhar para o caos e dizer: mesmo assim, eu creio. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele experimentou por alguns segundos o impossível. Um homem em meio à tempestade, andando sobre o mar. Mas bastou um instante de dúvida para começar a afundar. E Jesus, olhando nos olhos dele, perguntou: por que duvidaste, homem de pouca fé? Essa pergunta ecoa até hoje dentro de nós. Quantas vezes você começou algo com coragem e no meio do caminho afundou em incertezas? Quantas vezes você acreditou que Deus faria, mas depois começou a duvidar porque as ondas pareciam altas demais? A verdade é que a fé vacila não por falta de oração, mas por excesso de medo. E o medo é o oposto da confiança. Ele paralisa, confunde, faz você enxergar o que não é real. O medo te mostra gigantes onde há apenas sombras, mas Jesus ensina que o segredo não é lutar contra o medo, é manter o olhar fixo em Deus, porque quando o olhar está nele, o medo perde o poder. Você pode estar enfrentando algo agora que tenta roubar a sua paz. Talvez seja uma perda, uma porta fechada, uma espera longa demais. Mas escute, a fé não é testada quando tudo dá certo. Ela é provada quando nada parece funcionar. É nesse deserto que Deus mede a profundidade da sua confiança. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Repare que ele não disse fé do tamanho de uma montanha. Ele disse fé do tamanho de um grão, porque o tamanho não importa. O que importa é onde ela está firmada. Uma fé pequena em um Deus grande é mais poderosa do que uma fé gigante em si mesmo. A fé inabalável nasce nos bastidores da dor. Ninguém constrói uma fé sólida apenas com vitórias. A fé verdadeira cresce na adversidade, quando você escolhe acreditar mesmo sem entender. Jesus provou isso no Getsemane, quando suou sangue e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa é a essência da fé inabalável. Não é exigir que Deus faça o que você quer, é confiar mesmo quando Ele não faz.
É saber que o silêncio dele não é ausência, é preparo. O céu pode estar calado, mas o plano ainda está em andamento. Fé é isso, seguir, mesmo quando o caminho parece vazio. Você já notou como o medo sempre tenta gritar mais alto que a fé? Ele vem com vozes que dizem: você não vai conseguir, já é tarde demais, isso é impossível. E aos poucos, se você ouvir demais essas vozes, começa a acreditar nelas. Foi por isso que Jesus tantas vezes repetiu: não temas. Ele não dizia isso como uma frase de consolo, mas como uma ordem espiritual. Não temas é mais do que um conselho, é um comando. Porque o medo é um espírito que se alimenta da dúvida, e Jesus veio para quebrar esse ciclo. Ele ensinou que a fé não é apenas acreditar, é resistir ao medo até que o medo se canse. Imagine por um momento se Jesus tivesse desistido diante do medo. Ele sabia o que o esperava: traição, cruz, dor, mas ainda assim caminhou até o fim. Isso é fé inabalável, quando a dor não muda sua direção, quando a escuridão não muda sua decisão. E talvez seja isso que você precisa lembrar hoje. Você não precisa entender tudo, só precisa continuar confiando. A fé não remove as tempestades, mas te faz andar sobre elas. E preste atenção, porque aqui está uma das maiores verdades espirituais que Jesus revelou. Fé não é emoção, é escolha. Muitos acreditam que fé é sentir algo, um arrepio, uma paz, uma confirmação. Mas Jesus nunca disse: sinta que eu farei. Ele disse: creia. Porque crer é um ato racional da alma. É uma decisão consciente de permanecer, mesmo sem provas visíveis. Quando tudo diz acabou, a fé diz não terminou. Quando todos desistem, a fé diz eu ainda espero. Quando o mundo desacredita, a fé continua dizendo Deus pode. Mas há algo ainda mais profundo que Jesus mostrou. A fé inabalável é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, não precisa provar nada. É a fé que continua orando quando ninguém vê, que confia sem precisar de aplausos. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. A fé verdadeira é discreta, mas poderosa. Ela não precisa ser entendida, apenas vivida. E talvez você tenha se perguntado por que as coisas estão demorando, porque parece que Deus não responde. Mas o que você chama de demora, Deus chama de amadurecimento. A fé inabalável não nasce da pressa, nasce da perseverança. Cada vez que você decide esperar sem murmurar, algo dentro de você se fortalece. Cada ainda não de Deus é um convite para crescer. Jesus sabia disso quando disse: a tua fé te salvou, porque a fé não muda só circunstâncias, ela muda quem você é. Você pode ter falhado, pode ter duvidado, pode ter perdido o ânimo, mas Jesus não olha para a sua fé perfeita. Ele olha para a fé que não desistiu. E se você ainda está aqui, ouvindo isso, é porque a sua fé, mesmo cansada, ainda respira. E às vezes é tudo o que Deus precisa: uma fagulha, um sussurro, um Senhor, eu ainda creio. É nessa hora que o milagre começa, não fora de você, mas dentro. Então, antes de seguirmos, guarda isso no coração. A fé inabalável não é sobre não cair, é sobre levantar todas as vezes. E no final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Essa oração não será apenas palavras, será um pacto de fé. Um momento de reconexão com Deus, para que você sinta o renovo que o medo tentou roubar. Será o seu devocional diário, o seu encontro com a força invisível que sustenta os que não desistem. Fica até o fim, porque algo vai mudar em você quando essa oração começar. Fé inabalável não nasce de vitórias fáceis. Ela é lapidada no fogo da espera, moldada na dor e firmada nas quedas. É fácil acreditar quando tudo dá certo, mas Jesus mostrou que o verdadeiro poder está em continuar crendo quando tudo parece contrário.
Quando Marta chorava diante do túmulo de Lázaro, ela dizia: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria, mas sua fé tinha limites. Ela acreditava em milagres antes da morte, mas não depois. E foi ali que Jesus revelou o que poucos entendem até hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu tenho o poder. Ele disse, eu sou o poder. E isso muda tudo. Porque a fé inabalável não é acreditar que Deus pode. É saber que Ele é. Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é o próprio milagre. Talvez o que te trouxe até aqui foi uma perda que você não compreendeu, um sonho que desabou, uma oração que ficou sem resposta, e tudo dentro de você grita que acabou. Mas Jesus está te dizendo agora, ainda não é o fim, porque enquanto houver fé, existe possibilidade. A fé não nega a realidade, ela transforma a realidade de dentro para fora. Ela muda a sua forma de ver, e quando a sua visão muda, o seu mundo muda junto. Jesus sabia disso quando disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O olhar da fé enxerga luz até no vale mais escuro. Você já reparou que quando a fé enfraquece, a mente começa a criar histórias que Deus nunca contou? Você começa a imaginar o pior, a acreditar nas mentiras do medo, a se convencer de que não tem mais saída. Mas a fé inabalável não negocia com o desespero. Ela se mantém firme mesmo quando o chão treme. E foi isso que Jesus quis dizer quando dormia em meio à tempestade. Os discípulos se apavoravam, achando que o barco ia afundar, enquanto ele dormia tranquilo. Porque quem confia sabe que o mar pode rugir, mas a promessa não afunda. A fé inabalável não é barulhenta. Ela não entra em pânico, não se desespera. Ela observa, respira e confia. E é nesse silêncio que Deus age. A fé de Jesus nunca foi passiva. Ele não apenas acreditava, ele agia conforme o que cria. Quando o leproso se aproximou e disse, se quiseres, podes purificar-me. Jesus não hesitou. Ele estendeu a mão e disse, quero ser limpo. A fé fala o que a dúvida teme dizer. A fé não espera as condições ideais, ela cria o momento. E é isso que você precisa entender. A fé inabalável é movimento. Não é apenas esperar, é agir como quem já recebeu. É semear mesmo sem ver o fruto. É construir mesmo quando ninguém acredita. Quantas vezes você parou no meio do caminho porque esperava sentir coragem? Mas Jesus nunca disse, sinta. Ele disse, creia, porque a fé é maior que a emoção. Ela não depende do que você sente, depende do que você decide. Quando tudo dentro de você diz, não vai dar, a fé responde, vai sim, porque Deus disse que sim. Esse é o segredo, não deixar o medo ter a última palavra. E se você quer entender o poder da fé inabalável, olhe para Jesus diante da cruz. Nenhum milagre o livrou daquela dor, nenhuma oração removeu o peso, mas ele permaneceu, porque a fé verdadeira não foge do sacrifício, ela o atravessa. E é ali, no ponto em que muitos desistiriam, que Deus escreve a virada. O que parecia fim se torna começo, o que parecia derrota se transforma em glória. Muitos querem fé para vencer, mas poucos querem fé para suportar. E é por isso que Jesus dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele sabia que a fé que não suporta a cruz jamais verá a ressurreição. Talvez a sua cruz hoje seja uma espera longa, uma oração que parece não ser ouvida, mas o céu nunca está indiferente. A demora não é rejeição, é proteção. Deus segura o tempo até que o seu coração esteja pronto para receber o que ele tem. A fé inabalável é paciente, mas não é passiva. Ela continua servindo, amando, crendo, mesmo quando nada muda. E é aí que os céus se movem. Porque Deus não responde à ansiedade, Ele responde à confiança. Jesus mostrou isso ao curar o servo do centurião. Aquele homem nem era judeu, mas entendeu o princípio da fé. Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado.
Ele não pediu sinais, não exigiu provas, apenas acreditou que a palavra de Jesus bastava. E Jesus se admirou dizendo: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Essa é a fé que muda destinos, a fé que não precisa ver para obedecer, que não precisa entender para continuar, que não precisa sentir para permanecer, porque a fé inabalável não é uma emoção, é um pacto entre você e Deus, firmado na confiança de que, mesmo quando o mundo desaba, Ele continua no controle. E talvez agora você esteja se perguntando: mas como fortalecer a minha fé? Como crer de novo depois de tanto fracasso, tanta espera, tanta dor? Jesus já deu essa resposta. Ele disse: tudo é possível ao que crê, não aos perfeitos, não aos fortes, mas aos que creem. Isso significa que a fé não nasce do mérito, mas da rendição. Quanto mais você se rende a Deus, mais sua fé se renova. E aqui está algo profundo. A fé inabalável se alimenta da palavra. Foi isso que Jesus quis dizer quando respondeu ao tentador no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava com fome, fraco, sozinho, e ainda assim permaneceu firme. Porque a fé que depende de circunstâncias é temporária, mas a fé que depende da palavra é eterna. Você pode estar se sentindo fraco hoje, mas a fé não precisa de força, precisa de foco. E o foco da fé é Jesus. Quando você fixa os olhos nele, tudo o mais se alinha. O caos perde o controle, o medo se cala, a dúvida se dissolve. E é por isso que a fé é chamada de escudo, porque ela não impede as flechas de virem, mas impede que te acertem. Há momentos em que Deus não muda a situação, Ele muda você. E é nessa mudança que o milagre começa. A fé não é sobre ver o mar se abrir, é sobre atravessar o mar mesmo antes de ver a terra seca. Moisés levantou o cajado e o mar se abriu depois, não antes. A fé age primeiro e o milagre segue o passo de quem crê. Se você está cansado de esperar, respire. A fé inabalável também cansa, mas não desiste. Porque quem confia sabe que o tempo de Deus nunca atrasa. Ele chega na hora exata, nem antes nem depois. E enquanto você espera, Deus trabalha. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. E essa oração será o ponto de virada da sua fé. Será o momento de você entregar de novo o controle a Deus e dizer: Senhor, eu ainda creio. Essa será sua semente de fé, e tudo o que é plantado em fé floresce em tempo certo, fica até o fim, porque o Espírito vai renovar a sua confiança durante essa oração. A fé inabalável não é uma armadura que te impede de sentir dor, é o fogo que transforma a dor em aprendizado. Jesus nunca prometeu ausência de sofrimento, mas prometeu presença em meio à tempestade. E essa é a diferença entre quem desiste e quem permanece. O que sustenta a alma não é a ausência de lutas, é a certeza de que você não está só nelas. Quando ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, ele não estava falando de um Deus distante. Ele estava falando de um Deus que caminha ao lado, que segura quando as forças acabam, que sussurra coragem quando o medo paralisa. E é por isso que a fé inabalável não depende de provas. Ela floresce na confiança silenciosa. Talvez você esteja passando por um vale agora, sem entender o porquê. Mas Jesus te convida a olhar o invisível, a acreditar que há um propósito escondido em cada lágrima, uma semente sendo regada no solo da espera. Fé não é negar a realidade, é enxergar o invisível por trás dela. É olhar para o deserto e saber que o maná vai cair. É ver a cruz e ainda assim crer na ressurreição. Quantas vezes você orou e pareceu que o céu não respondeu? Quantas vezes você pensou: Deus esqueceu de mim? Jesus também passou por esse silêncio quando exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas até ali, na dor mais profunda, ele não perdeu a fé.
Porque o verdadeiro poder da fé não está em entender o plano, está em continuar mesmo sem entender. Às vezes, Deus se cala porque o que Ele está construindo é maior do que o que você pediu. O céu não te ignora, o céu te prepara. A fé inabalável é como uma raiz profunda. Você não vê o que está acontecendo, mas algo está crescendo debaixo da terra. Cada oração, cada lágrima, cada ainda creio, é um fio que se entrelaça com a vontade divina. Quando você pensa que nada está mudando, Deus está te tornando mais forte. Ele está te ensinando a depender menos do que sente e mais do que crê. Lembre-se de quando Jesus curou o cego de nascença. Todos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa é a essência da fé inabalável, acreditar que o propósito está escondido no problema. O que hoje parece uma tragédia, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã vai iluminar o caminho de outros. E quando você entender isso, o medo perde o controle. Porque a fé inabalável é a consciência de que tudo coopera, mesmo quando parece que nada faz sentido. Jesus ensinou que a fé é como uma semente, e a semente só germina quando é enterrada. Às vezes, Deus te coloca na terra escura, não para te esconder, mas para te fazer florescer no tempo certo. Você pode estar se sentindo cansado, invisível, esquecido, mas o invisível é o lugar onde Deus mais trabalha. É ali que Ele fortalece a alma, alinha o coração e prepara a colheita. Quando ninguém te aplaude, quando ninguém vê, Deus vê. E Ele não se esquece de quem continua acreditando mesmo no silêncio. A fé inabalável não é apenas sobre resistir, é sobre transformar, é sobre olhar para o medo e responder com esperança, é sobre dizer, eu ainda creio, mesmo com lágrimas nos olhos. É sobre escolher a confiança todos os dias, até que o impossível se torne inevitável. Agora, respira fundo, porque chegou o momento mais importante deste vídeo, um momento entre você e Deus, um momento de entrega, de renovo e de fé. Nós vamos orar juntos e eu quero que você permaneça comigo até o final dessa oração, porque esse é o instante em que o céu toca a terra. É onde o Espírito de Deus restaura o que o medo tentou roubar. Essa oração é o seu devocional de hoje, o alimento da sua alma, o respiro da sua fé. Feche os olhos, se puder. Acalme os pensamentos, respire e sinta a presença de Deus. Senhor, nós te agradecemos por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu sabes o que ela tem enfrentado, as dúvidas que a rondam, as dores que ela carrega em silêncio. Mas hoje, Pai, nós escolhemos crer. Mesmo sem entender, escolhemos confiar. Dá-nos, Senhor, uma fé que não se abala com as tempestades, uma fé que não depende de respostas, mas de presença. Que cada coração cansado seja renovado agora, que cada mente aflita encontre descanso em Ti. Ensina-nos, Jesus, a olhar para Ti e não para as ondas, a permanecer firmes mesmo quando o vento sopra forte. Fortalece nossa fé e faz de nós testemunhas vivas do Teu poder. Porque sabemos que o mesmo Deus que acalmou o mar ainda acalma o coração. O mesmo Deus que ressuscitou o impossível ainda faz o improvável acontecer. Senhor, abençoa esta pessoa que ora comigo agora. Que ela sinta o Teu toque, o Teu consolo, o Teu amor. E que, ao sair deste vídeo, ela leve consigo uma fé nova, firme, inabalável. Que cada passo dela a partir de hoje seja guiado pela certeza de que Tu estás no controle. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de sair, guarda isso no seu coração. Você não está aqui por acaso. Se esta mensagem chegou até você, é porque Deus está te chamando para um novo nível de fé. Ele quer te ensinar a descansar mesmo em meio à guerra. E se essa oração tocou você, escreva aqui nos comentários.
Eu escolho ter uma fé inabalável. Essa frase é o seu ato de fé. É o seu pacto espiritual com o propósito que Deus tem para a sua vida. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque a fé cresce quando é compartilhada. E antes de ir, quero te convidar para o próximo vídeo do nosso devocional. Nele, vamos falar sobre um tema que vai fortalecer ainda mais a sua fé e abrir seus olhos para um novo entendimento espiritual. Então, ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai te levar a outro nível de intimidade com Deus. Que a sua fé permaneça firme, mesmo quando tudo parecer desabar. Porque Jesus disse, não temas, crê somente, e quem crê nunca caminha sozinho. Nos vemos no próximo devocional.